Seja muito bem-vindo a mais um Dali para não Tomale, a versão Pocket para você que dá porrada para não tomar porrada no seu dia a dia. Hoje estou aqui com Caio Wagner, Caio Oliveira. Seja muito bem-vindo, Caio, meu sócio aqui da LB Company. Obrigado, Lincão. Mais uma, agora na versão online aqui, né? Mas, cara, o conteúdo muito absurdo, porque a gente vai trazer aqui executivos, empresários que têm muita experiência ali, que realmente estão no mercado, vivendo o dia a dia. E o Luciano aí, já dando um spoiler, é um cara que tem muito a poder nos passar. Então, Lincão, apresenta o homem aí que ele é bravo. Boa! Bem, tô aqui nada mais, nada menos com Luciano Loff, ele que já tem a companhia dele há mais de 17 anos, empreendendo, dando porrada do dia a dia para não tomar porrada, é harleiro de garagem, tava aqui trocando uma ideia aqui, brincando, que ele também gosta muito de motos. Luciano vai trazer para a gente um conteúdo muito rico, eu tenho muito prazer de receber você aqui hoje com a gente, Luciano. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter separado esse tempo para contribuir com a nossa audiência aqui, cara. Legal, Lincoln. Obrigado pelo convite, né? Fiquei muito feliz aí pelo convite para participar, né? Espero aí poder contribuir, né? Trazer um pouco das ideias aí ao longo desse tempo aí que a gente está na Operandi, né? Vamos lá. Bora. Luciano, sempre a gente começa, cara, com uma pergunta-chave que é para a audiência, de fato, te conhecer, né? Hoje, qual cadeira o Luciano ocupa? Quais são os leões que ele mata no dia a dia? E quais as antas que ele desvia aí para seguir o caminho do crescimento? Legal. Então, assim, além da parte do DCO, né, normal ali, que a gente acaba exercendo diariamente, que é um trabalho multi-áreas, né? Então, o CEO, ele faz muito esse trabalho aí de impulsionar o trabalho, acompanhar a liderança, né? Destravar os gargalos, acompanhar esse crescimento. Eu acho que eu faço um papel muito forte também junto ao produto, né? Então, essa parte é como se fosse um PO, né, dentro da empresa também. Então, eu participo de roadmap, a parte, né, usabilidade do produto, acho que eu fico muito próximo a isso. Eu brinco dentro da empresa que eu sou um dos principais clientes, né, da Operandi, então eu fico acompanhando tudo o que acontece. Eu acho que, né, no geral, além de fazer essa parte de estratégica, né, de CEO ali, eu acho que eu acabo fazendo muito essa parte de produto, né, me envolvo muito no produto, e é onde eu gosto também de estar, né, então sinto que eu consigo contribuir, né, tenho a dor também de agência, como né, tive por muito tempo agência, tive por 12 anos, fui fundador e dono de agência também, então conheço do problema. Eu acho que esse é um ponto que eu consigo trazer também para a empresa, essa minha vivência no passado aí de agência, entendo as dores, sei o caminho correto, né? Então, tento contribuir principalmente nesse ponto, né? Auxiliar no produto ali, né? Legal, cara. E você falou, cara, tem várias áreas aí que você atua. Você vê que o papel do CEO hoje ele tem que ser mais generalista do que especialista, cara? Eu acho que, né, é uma matemática que você tem que equalizar, né, como CEO, né, estava até conversando antes com o Caio ali nos bastidores, né, eu tinha até um cargo aqui internamente na empresa que a gente brincava que eu era o Severino Pleno, né, então eu acabava fazendo tudo aqui dentro da empresa, né, então acho que ser CEO, né, de uma empresa de software, startup, tem que estar de olho em tudo, né, vendas, né, entender como é que está as vendas, né, como é que está o sentimento do mercado, entender de cliente, né, entender de usuário, então a gente tem que estar permeando tudo isso para, né, para deixar toda a operação funcionando, né? Então acho que, no geral, o CEO ele é multifacetado, né, ele troca de cadeira o tempo todo, né, onde está um pouco mais, mais quente, a gente vai lá, bota um pouco mais de energia, né, e assim a gente vai evoluindo. Acho que Massa. Massa, cara. Ô, Luciano, só falando assim, né, cara, são quase 20 anos aí, e tu fala muito desse Severino Pleno, e tem gente que escuta, né, que vai estar escutando, vai estar assistindo a gente, que vai estar no início ali da carreira de executivo, da carreira como empreendedor também, né, sendo ali o Severino Pleno.
eu quero entender o que mudou nesse tempo, mas antes eu quero entender o que não muda. Cara, que desde o Legal. começo lá você fazia e até hoje você faz, para a pessoa que está assistindo também não romantizar e entender, cara, é assim hoje, vai continuar sendo assim. Tem muita coisa que não muda, né? Então, eu acho que assim, ó, essa preocupação que os detalhes estão alinhados, eu acho que é uma preocupação que a gente nunca deixa de lado, né? A gente tem aquela falsa impressão que uma vez que eu estruturo um processo, defino o processo, esse processo está resolvido, ele vai andar, né? Então, isso eu acho que é algo que não é assim que acontece, né? Tudo ele tem que ter constância, né? As próprias reuniões que a gente faz de alinhamento, né? Se eu não ter isso muito bem organizado, essas reuniões já mudam de direção, né? Daqui a pouco a reunião a gente se reúne para não resolver nada, aí a gente tem que parar de novo, opa, peraí, a gente está fazendo reunião para quê, né? Para marcar outra reunião? Então, acho que o que não muda é que tem que ter constância nos processos, né? Acompanhar nos detalhes, né? Então, sai um post da Operandi, né? Nas redes sociais, eu acho que eu não consigo não dar uma olhada nesse post, né? Eu tenho que dar uma olhada para ver se continua alinhado, se está dentro do que eu espero também, né? Então, acho que tem um pouco também de relação com a cultura, com a direção. Eu acredito que esse olhar, né, macro, assim, ele nunca pode ser ignorado, né? Então, acho que o CEO, ele acaba tendo sempre esse papel, né, de validar aquilo que ele planejou, estruturou e definiu, né, o tempo todo, né? Então, é sempre retomando, né, essas reuniões, o que a gente conversou lá atrás, né? Então, eu tenho muito costume de anotar tudo, né? Então, assim, tem uma Eu ia reunião com perguntar alguém se tem algum hack que você faz para essa reunião não virar a reunião da reunião. Bom, eu acho que o meu hack é eu anotar tudo para chegar na próxima reunião, eu já saber exatamente o ponto que eu parei e eu preciso evoluir naquele ponto, né? Então, acho que, né, resumindo aí a tua pergunta, Caio, é ser consistente. Eu acho que isso não vai mudar, né? Nada fica no automático quando tu está na frente da empresa, né? Eu acredito que esse trabalho de constante cultura, né, trazer energia para a equipe, eu acho que isso também nunca muda, né? Do passado, eu lembro que eu tinha uma falsa impressão que, pô, eu contratando alguém que tem energia, né, ele vai conseguir tocar sozinho, eu vou dar carta verde, ele vai conseguir tocar a área. Mas não é assim que funciona, né? Aos poucos ele vai perdendo energia. Então, você como CEO tem que estar ali, né, instigando, trazendo desafio. Pô, e aí? Uma pergunta que eu sempre faço, né, nas reuniões com a equipe, até para trazer esse olhar mais amplo de todos, né, se eu quisesse dobrar essa meta, eu quero entender o que a gente faria, né? O que precisa para a gente dobrar? Se eu quisesse dobrar, a gente está pensando em 100% da meta, se eu quisesse 200, tem condição? O que tu acha que, né, para a pessoa já ter essa condição, Legal. né, em vista, né, pô, se eu contratar mais X pessoas, eu consigo dobrar, cara, legal, eu já tenho um caminho aqui para crescer, né? Então, eu acho que esse, esse impulsionador das pessoas, eu acho que isso é algo que a gente nunca pode deixar de lado, né? Tem que estar o tempo todo ali, né? Trazendo Cara, as pessoas para... você falou do impulsionador, né? É, o que você, Luciano, trabalha na pessoa física para que você tenha tanto tempo empreendendo e sendo o impulsionador da sua empresa? Assim, tem alguma coisa que você faz para não desanimar? Porque a gente sabe, cara, dia 20 tem um leão batendo na sua porta, entendeu? Aí tem o funcionário que tava rampando, pede para sair, né? Tem, cara, acontece N pepinos durante Isso é a vida real, né? a vida real do empreender, né? Que ninguém conta. O que o Luciano trabalha em si para, cara, conseguir ir sempre à frente e sempre tá provocando também a equipe para ir adiante? Legal, boa pergunta, Link. Eu acho que, né, quando a gente está no front aí da empresa, né, a gente não pode, né, nunca, né, ser uma pessoa fraca, né, a gente tem que sempre trazer, né, essa postura realmente de líder e justamente trazer os caminhos, abrir caminho para a equipe. Então, eu acho que tu sempre agir com intencionalidade, né? Então, às vezes acontece alguma coisa que, cara, me impactou, né? Pô, eu preciso chamar essa pessoa para, sei lá, dar uma cobrada mais firme. Então, eu sempre faço o quê? Eu dou uma pensada qual que é a intenção que eu quero depois dessa reunião, né?
pô, eu vou motivar essa pessoa se eu chegar, né, muito firme nessa conversa ou não, ou eu vou desmotivar ela mais ainda. Então, eu sempre tento trabalhar em mim, assim, qual que é o objetivo que eu quero com essas conversas, com essa mudança que eu estou fazendo aqui, né, como é que as pessoas vão interpretar isso. Então, acho que tu ser sempre intencional e focar no objetivo que tu quer vai te ajudar a trazer, né, essa motivação, né, eu tenho que estar motivado, eu tenho que dar, né, a motivação certa para a pessoa, né. Então, eu tento agir menos no emocional e um pouco mais na razão no que eu estou fazendo, né. Então, acho Então, que é um pouco de você ser ali, ter motivação, mas uma motivação intencional, né? Então, colocar ali um motivo, até mesmo porque você pode estar motivado e estar com uma boa intenção de motivar a outra pessoa, mas se a sua intenção não tiver correta, você acaba, né, o tiro acaba saindo pela culatra, né? exatamente, é isso, né, é fazer meio que uma engenharia reversa, né. Então, assim, o que que eu quero que no final Bom, dessa conversa aconteça, né? Eu quero chegar nesse ponto, beleza, então eu tenho que levar desse jeito ou não, tem que trazer slide ou não, é uma conversa mais firme ou não, ou trazer exemplos ou não. Então, acho que é meio isso, né. Eu sempre planejo até as reuniões, para mim ter um pouco mais de clareza no resultado final, né, dessas conversas. massa. E, cara, falando um pouquinho da Operandi. A Operandi nasceu no ecossistema de agências. Qual que é a principal dor que você vê esses caras que eles ainda subestimam quando a gente fala de gestão? Bom, acredito que o principal problema, né, que a gente enxerga nas agências, assim, quando a gente fala agências, é sempre as agências menores que estão iniciando, né, porque depois que ela atinge um certo porte, ela já tem mais pessoas na estrutura, ela já levou muito porrada, então ela começa a se organizar um pouco mais. Mas o early stage, vamos chamar assim, das agências, né, eu acho que é não enxergar a agência como um negócio. Eu acho que esse é um dos principais problemas que a gente percebe, né, e essa questão dos processos, né, de entender que tem que ter margem, né, tem que saber precificar, né, eu tenho que saber valorizar a minha hora aqui interna, né, da agência, porque o principal ativo, né, das agências é o quê? É a hora da equipe, é o tempo das pessoas. Então, assim, se eu não tenho a métrica de quanto vale, né, a minha equipe atuando no trabalho, eu estou no escuro, né, então acontece muito isso. Teve um caso, eu lembro que tinha agência, um concorrente nosso na época, que uma vez eu lembro que ele me falou que o pai dele fazia a gestão financeira da agência, né? Então, na época eu lembro que eu achei muito estranho, né? E eu fiquei pensando, caramba, né? Isso aí eu acho que é meio que um padrão, né? E eu fui visitar outras agências, tinha agências que, né, depois com a própria Operandi, eu fui visitar as agências e eu lembro que eles tinham o setor administrativo terceirizado, né? Então, acho que é muito comum, assim, as agências enxergar essa parte da gestão, dos processos, essa parte chata do negócio, meio deixar um pouco terceirizado, né? Deixa para o pai, deixa para uma empresa que faz, sei lá, um outsourcing, né? Porque eles querem se preocupar com o quê? Fazer campanhas incríveis, criar materiais, né, que impactam, né? Ter aquela O visibilidade, administrativo né? fica solto. Exatamente, o administrativo fica solto, né? Vamos fazer aqui o melhor que a gente pode e vamos torcer para dar um resultado bom. Eu acho que é um pouco esse o sentimento do dono de agência, né? Então, a gente encontra muito isso. O operador geralmente entra quando né, a nossa ferramenta ela acaba entrando quando a empresa começa a perceber muito claro que está escapando pelos dedos, né? A gestão não está tão ok, então assim, pô, que a gente tem que fazer alguma coisa, vamos colocar um sistema, né? Então, eu acho que é isso, né, resumindo numa frase aí, é enxergar a agência não como um escritório de criativo, e sim como uma empresa, né? E como que você identificou isso, Luciano, como uma dor no mercado para falar assim, olha, eu acredito que a partir dessa dor eu vou gerar uma solução. Foi assim como eu estou falando e como que foi criado isso? Legal. Foi bem curioso, assim, o início, né, quando deu o momento eureka, vamos dizer assim, né, eu tive agência, né, durante um bom tempo aí no passado, e a gente tinha um grupo de agências que a gente se reunia aqui na cidade, né, para criar campanhas, né, em parceria, né,
incentivar os anunciantes da cidade a investir nas agências locais, né? Então, a gente tinha um grupo que a gente queria fortalecer esse mercado. Então, eu lembro que a gente estava numa fase de criar... Cara, isso que ano, assim, só para entender como estava o mercado, para a galera entender. Bom, isso foi 2007, 2008, tá? O ano, né? Embaixando mesmo o movimento das agências. Isso. Então, assim, Animal. era um momento que a gente estava vivendo o quê? A gente tinha boas agências aqui na cidade, né? Tinha 4, 5, 6 agências muito boas aqui, estruturadas aqui na cidade. Só que os principais anunciantes, os principais clientes, eles contratavam agência de fora. Então, a gente meio que se juntava aqui na cidade para fazer um trabalho de aculturamento, né? Eu lembro que a campanha era até assim, prata de casa faz milagre, era alguma coisa nesse sentido, a nossa campanha, né? Então, a gente juntou as agências para fazer uma campanha, né? E colocar em outdoors aqui na cidade para mostrar assim, pô, aqui na cidade a gente tem boas agências, com condição de entregar um bom trabalho, né? Eles não precisam ir para Curitiba, para Florianópolis, né? Fazer esses trabalhos. Então, nesse momento que a gente estava, né, estruturando essas campanhas, a gente se juntando com essas agências, eu lembro que eu estava numa mesa, né, mostrando, eu acho que eu fiz a parte criativa, se eu não me engano, da campanha, e aí eu lembro que eu já usava o Operandi internamente, né? A gente foi um sistema que a gente criou para nos ajudar a gerenciar as demandas, né? Então, assim, tudo isso que eu estou falando para vocês é antes de Trello, antes de Asana, antes de tudo isso. Não existia muitas plataformas online naquela época, né? Então, a gente criou um sisteminha online que a gente pudesse gerenciar jobs. Era isso, né? A gente chamava de tarefário na época. É um sistema de gestão de tarefas. E aí eu estava lá né, nesse grupo, mostrando para eles as campanhas, aí eu abri o sistema, esse tarefário, que depois se tornou Operandi, e eu lembro que os meus concorrentes, né, que estavam junto comigo, que eram de outras agências, olharam assim, cara, o que é isso aí, Luciano? Eu falei assim, cara, isso é um sisteminha que eu uso aqui para gerenciar nosso trabalho. Aí ele falou assim, cara, a gente lá não usa nada, eu estou no Excel. Pô, eu estou num sisteminha assim que só dá pau, só dá problema. Aí o outro também não tinha, o outro também não tinha, sabe? Aí naquela hora eu pensei assim, caramba, cara, tem um negócio aqui, né? Então, aí eu voltei para a agência, né? Eu já tinha um desenvolvedor na agência, na época. Eu pensei, cara, eu vou dar uma capa nisso aqui e começar a vender isso aqui para os meus concorrentes. Então, foi curioso isso, que os meus próprios concorrentes viraram meus clientes, né? E, na época, eu tirava nota da própria agência de publicidade para esses meus concorrentes. Então, assim que começou, né, a história da Operandi. E aí começou a tomar corpo, né? Nessa conversa, eu fechei já com 5 clientes, né? Antes de ter o produto. Já fechei com 5 concorrentes deles, né? E aí, depois de um tempo, resolvi separar a operação, e aí eu, né, fiquei tocando a agência e também a empresa de software, né? Legal demais, cara. Legal demais. O negócio foi tomando corpo. E, cara, teve algum momento que você teve que tomar alguma decisão, assim, de produto que foi fundamental para o negócio se manter? Assim, o que mudou daquele primeiro produto, aquela primeira versão, para o produto hoje? Bom, o produto, ele é algo que tem que ser mudado, né? Ele é incrível, assim, como um produto, ele vai ficando obsoleto muito rápido, né? Seja em tecnologia, em desempenho, em servidor, em interface, né? Então, você faz um produto hoje, um sistema hoje, né? Daqui 2 anos, você vai olhar para ele e pensar assim, caramba, cara, isso aqui é, né, ultrapassado, interface muito antiga. Então, tu nunca consegue ter aquele momento assim, cara, chegamos, né, no momento ok do produto. Sempre fora da zona de conforto. Cara, sempre, é o tempo todo, né? Então, assim, a gente Você sempre está na sua versão beta de produto, né? Sempre aquela versão assim, cara, não chegamos lá ainda, não chegamos lá ainda. Então, até um dos nossos planejamentos era, né, do ano passado, inclusive, era deixar o Operandi 100% redondo, assim, os pontos que a gente gostaria de entregar, realmente entregar, para a gente chegar àquele ponto assim, cara, agora o Operandi está do jeito que a gente gostaria de entregar. Mas parece que nunca chega, porque vai surgindo novas demandas, sabe? Então, é uma corrida sem fim, né? O desenvolvimento de um produto. A gente teve momentos que a gente reescreveu o sistema, né? Então... Do zero. Trazendo um pouco passado, esse tarefário, a gente transformou ele no Agência Assis, era o nome do sistema no passado. Em 2017, a gente fez uma mudança para outro design, outra plataforma, então a gente reescreveu
e aí já com o nome Operandi, né? E mais recentemente a gente também fez uma nova migração de tecnologia, plataforma, né? Então é um trabalho, né, assim, direto, assim, um trabalho que não dá para descuidar um segundo, né? E a gente corrige, às vezes, bugs agora, que aparecem agora, um exemplo, que a gente nunca tinha visto, porque um cliente cruzou isso com aquilo, com aquele outro, e surgiu esse bug, que ele já existe há 5 anos, Caraca. aquele bug. Então, é louco, assim, é muita coisa para fazer. E você, cara, tem uma empresa que comercializa software, a gente entendeu aqui, né? E aí você deu vários insights, tanto de gestão que você faz na companhia, que é, cara, pensar em intencionar uma reunião, é anotar uma reunião passada. Acho que você falou uma frase aqui, né? O empreendedor não pode ser fraco e ir sempre para frente. Mas quando a gente olha as agências, o que impacta mais a eficiência delas na sua visão? A cultura dela e o processo, ou de fato uma tecnologia? Bom, o que a gente sempre sugere, né, para as agências? Quando a agência chega até a Operandi, provavelmente ela já passou por esse processo, né, de tentar organizar internamente, né, ela já tentou colocar um Monday, que a gente falou, um outro software. Então, assim, só a tecnologia ela não resolve, né, a tecnologia ela pode ser que ela atrapalhe muito mais o processo, porque ela vai tornar o quê? Mais operacional ainda o que está bagunçado. Então, acho que é uma soma dos dois, né, então, quando o cliente vem até nós procurando Operandi, a gente meio que faz um trabalho de organizar um pouco esse processo para as agências, né? A gente faz esse trabalho meio de aculturar, né? E é uma coisa que a gente cobra também do dono de agência, do líder, né, lá na outra ponta, que ele traga essa cultura de gestão para dentro da equipe. Então, por exemplo, um job, né? Você vai criar um job, né, na plataforma. Tem que ter um briefing bem preenchido, né? Então, assim, o sistema não vai preencher o briefing, né? Ele tem que ter os dados, tem que ter a data correta, eu tenho que elencar para a equipe correta, eu tenho que acompanhar isso. Então, são tudo trabalhos que o software só vai funcionar se eu tenho isso aqui dentro, se eu tenho isso alinhado com a minha equipe. Então, a gente chama aqui dentro da Operandi de embaixadores, né? Então, assim, a gente sempre tem um embaixador nosso lá dentro da agência, que é aquela pessoa que acompanha o processo de implantação e tal. Então, a gente tenta trazer essa pessoa para perto, né? Explicando, mostrando o quanto é importante ela acompanhar, né? O tempo todo a equipe. Tem que ter procedimentos. A gente sugere, por exemplo, que tenha uma daily meeting, né? A agência fazer aquela reunião inicial, né? No início do dia, com toda a equipe, para alinhar a pauta. Então, a gente meio que tenta trazer uma cultura de gestão do trabalho, né, e automaticamente a ferramenta ela entra para auxiliar, né, a organizar esse processo, né. Então, o Lincoln né, te falando aí, né, te respondendo, eu acho que é uma soma dos dois, né, mas eu acredito que essa cultura, ela tem que estar, né, o gestor, ele tem que estar consciente, assim, eu preciso, né, que a minha equipe seja comprada primeiro, né, eu acho que no mundo ideal seria o quê? O gestor chegar para chamar a equipe e falar assim, pessoal, nós vamos implantar um sistema aqui, mas eu preciso que, né, vocês ajudem esse processo a acontecer, esse processo a funcionar. A gente tem que enxergar os dados, a gente tem que enxergar, né, o resultado desse trabalho todo, né. Eu preciso ter clareza aqui o quanto que cada pessoa está consumindo de tempo, qual que é o cliente que mais está demandando aqui internamente, né? Então, a ferramenta vai me auxiliar, vai facilitar eu ter essa visão. Só que eu só consigo ter essa visão se as pessoas, né, terem essa cultura de apontar a hora, preencher briefing, né? Então, eu acho que é uma soma desses dois para a máquina funcionar. Luciano, a gente acredita muito que 3 pilares mandam muito no jogo da administração de um ecossistema de um negócio, que é processo, pessoas e tecnologia. Eu acredito que a Operandi vai entrar muito nessa parte de tecnologia, mas há essas dificuldades aí que na sua fala fica muito claro, quando de fato a empresa ela não tem essa maturidade para agir como um negócio, né, ter a profissionalização. E aí eu acredito que o pilar de tecnologia você oferece. Os outros 2 pilares de pessoas e processos, e aí pessoas entra cultura também.
qual que você vê que talvez seja... Eu acredito que os 3 pilares são importantes, porque os 3 são pilares, mas qual que você vê que é o maior gargalo para chegar no objetivo que a sua tecnologia ajuda a chegar? É pessoas ou o processo? Eu acredito que é a falta de processo, né? Eu acho que a falta de processo, ela é fundamental, né? Ter um processo é fundamental. Se você não tem um processo, eu acho que esse trabalho de eu integrar as pessoas à ferramenta que mora a dificuldade, né? Então, o que é um processo, né? Às vezes as pessoas pensam assim, cara, fala tanto em processo, a gente não entende onde é que ele quer chegar com esse assunto de processo. Mas, basicamente, é o quê, né? Eu tenho um atendimento de conta, ele conversa com o cliente, quando ele volta na agência, ele faz o quê? Pô, ele vai fazer uma reunião, é isso? Ok. Ponto 1 do nosso processo, ponto 2 já está definido. Então, ele necessariamente vai agora preencher, né, o briefing. Ó, esse é o ponto 2. Ele preenche onde? É lá na ferramenta. Então, sabe, vai ter ações que ele tem que fazer, né, que é ir no cliente, conversar com o cliente, trazer a informação, e vai ter o ponto da ferramenta. Então, integrar as pessoas no time certo, e o que elas têm que imputar para dentro da ferramenta, né? Como é que lá na ferramenta eu passo de uma fase para outra? Então, organizar isso é um processo, né? E nem toda agência tem alguém internamente que consegue organizar isso, né? Tem essa experiência, né, de montar processo. Então, acho que é nesse ponto que a gente consegue ajudar muito as agências, né? Sugerir ou encaminhar ou desenhar esse processo, né? Então, a gente sempre avalia o porte da agência, quem que são os profissionais que existem na empresa, né? Que tipo de negócio. Então, a gente meio que adapta né, o cenário da agência para dentro da ferramenta, né? Ô Lu, e isso muda muito de agência para agência ou há meio que uma esteira padrão para o negócio rodar? Bom, geralmente é muito próximo, né? Eu acredito que não muda muito. Vai ter uma Ah, agência ou outra que ela tem, né, alguma coisa, por exemplo, a gente faz eventos, né? Quando eu faço evento, como é hum, que muda isso dentro do sistema, né? A gente tem uma área que faz tráfego pago. Como é que eu poderia incluir? A gente cria um step a mais aqui dentro da ferramenta, né? Como é que eu enxergo isso? Então, eu acho que pontualmente tem alguma coisa que a gente acaba adaptando, mas no geral é muito parecido, né? Muito próximo a agência da outra, né? Ou seja, é uma entrega de serviço, né? legal, legal, cara, legal. Bom, a gente está indo para os minutos finais aqui do nosso papo. Pô, falamos aqui da sua liderança, falamos de produto, falamos de processo. Acho que tem muita coisa que se a galera colocar em prática, ela já consegue ter mais resultado quando a gente, né, traz aí o cenário de empreendedorismo do mercado executivo. E a gente tem, Luciano, um momento final que a gente sempre faz, que é o momento que a gente chama de momento dali para não tomar. Então é um papo meio Maria Gabriela, né? A gente joga a pergunta para ti, cara, tu vai ter que decidir uma das duas. O Caio sempre fala, só tenta não ficar em cima do muro. É difícil aqui, mas a ideia é de fato nesse quadro entender um pouquinho sua forma de pensar e de tomar decisões, né, cara? Legal. É. Primeiro, cara, o que você prefere quando a gente fala, né, de negócio? Crescer a base de clientes ou melhorar a eficiência dos atuais? Bom, né, para não ficar em cima do muro, eu vou responder, Difícil, né? é difícil demais, né? Mas, assim, para não ficar em cima do muro, eu acho que eu vou tentar responder com base no momento que a gente está, né? Eu acho que a gente está no momento agora na Operandi de a gente estar crescendo, melhorando a eficiência dos atuais, né? Então, a gente está olhando muito base atualmente, né? Então, Legal. tem muita coisa que a gente tem planejado, né? A gente tem muitas features, muitas melhorias que a gente tem aqui arquivadas e a gente quer colocar em prática, que são demandas de clientes que a gente está há muito tempo esperando para lançar. Então, acho que a gente já está devendo muito aí para a nossa base de clientes, né? E a gente precisa evoluir algumas funcionalidades no produto. Então, acho que melhorar a eficiência dos atuais é a nossa prioridade principal, né? Boa. Você acredita que isso é momento de empresa? Não, nunca a gente deixou de lado, né? Eu acho que, assim, ter esse olhar para a base, né, de clientes, né, os clientes atuais, ela é constante, né? Mas a gente já teve momentos que, pô, vamos pegar essa feature aqui, que ela é uma feature que O mercado está pedindo. não tem tantos clientes solicitando, mas é para onde o mercado está indo. Então, já aconteceu muito de a gente estar com esse olhar, né?
Mas eu acho que agora a gente está no momento, assim, não, agora vamos olhar um pouco mais interno aqui, né, ver quais são as demandas mais latentes para a gente entregar. Mas eu acho Legal, que é um cara. equilíbrio, tá? Não queria ficar assim no mundo. Não, com certeza, não, tamo zoando, mas eu acho legal sua visão que, independente do ponto aqui, você já trouxe o produto como principal meio de alcançar esse objetivo. Exatamente. Modo de pensar, eu achei animal já, né, cara? Bom, personalizar demais o produto ou manter o foco e dizer mais não? Essa eu sei que é difícil, hein? É, bom, assim, essa questão de personalizar o produto é algo que a gente, desde o início, foi a principal coisa que a gente disse não, né? Eu acho que para a gente conseguir escalar, né, essa parte de personalizar nunca funcionou. Claro que quando você está começando uma empresa, tu faz o que for necessário para tu fechar com o cliente, né? Então, a gente teve momentos lá no comecinho do Operandi que a gente personalizava, criava relatórios especiais, né? Então, a gente, né, para fechar com um cliente grande, um cliente maior, uma agência, né, que tem mais visibilidade, a gente acabava, né, abrindo exceções, né, criando módulos específicos que essas empresas pediam, e a gente viu que nunca funcionou muito bem, né? O que as agências solicitavam, essa personalização, depois ela não era usada, virava algo que a gente tinha que dar manutenção dentro do produto. Então, assim, lá meio que no começo a gente sentou, foi uma decisão difícil, assim, gente, a gente não personaliza mais, né? A gente vai fazer de tudo para sentir a dor, entender, né, o que realmente não está ok no produto e trazer isso para toda a base, né? Se a gente entender que é algo que acrescenta no produto. Então, acho que sempre foi esse meio que a direção, né, do produto é manter esse foco do produto, né, e dizer não para a personalização. Né. Boa, Animal. boa. Que é difícil dizer não, né, cara? Cara, é difícil. E ainda mais eu, assim, acho que eu sempre fiz essa parte comercial também lá no início da empresa, né? Então, assim, cara, as pessoas, eu quero conversar com o Luciano. Porra, o Luciano deixa tudo vai dar certo, tudo vai funcionar. Então, eu lembro que, né, eu tentava me segurar para não aceitar, sabe, esses pedidos de clientes, né? Porque lá no fundo o que a gente quer é fechar, né? Então, acho que, né, quando você é empreendedor e está começando o negócio, cara, assim, é venda, precisa entrar cliente para dentro para dar atração. Então, o dizer não fica muito difícil lá no começo, né? Mas eu acho que é uma decisão importante, né? Eu acho que isso contribuiu para o Operandi, né, começar a crescer de verdade, foi quando a gente começou a dizer não, né, e manter o nosso foco do produto e, né, Animal. Exige maturidade, né? tem É, que ter maturidade. Boa. eu, Escalar. eu acho que é um pouco daquela. Desculpa, mas só que eu acho que é um pouco daquela intencionalidade, né, cara? Que você falou lá atrás, cara, qual que é a minha intenção de futuro? O que eu tenho que fazer agora para alcançar essa intenção, o que eu quero lá no futuro? Exatamente. Aí, às vezes, assim, tem que comprar brigas internas, né, também, porque né, os clientes solicitam N melhorias, mas, assim, tu começa a acompanhar o que está acontecendo no mercado, aí tem uma melhoria aqui que a gente sente que ela é importantíssima, mas nenhum cliente solicitou. Então, aí tu pensa assim, caramba, e agora, né? Toda a equipe fala assim, Luciano, a gente tem que ouvir o cliente, né? Sim. E aí tu tá achando que a gente tem que criar esse negócio aí. Então, às vezes, sabe, muitas brigas aqui dentro para a gente realmente tomar uma decisão correta, né? E essas decisões que a gente toma, elas são muito sérias, porque quando você está dentro de um produto, né? Quando a gente está evoluindo um produto, uma decisão que a gente toma agora, ela vai consumir a minha equipe durante um bom tempo, né? Essa entrega vai ser feita, sei lá, daqui 6 meses, daqui um ano. Então, assim, olha o recurso que eu estou tendo que usar, aplicando, né? Então, decisões erradas que a gente possa eventualmente ter feito, a gente paga muito caro mais tarde, né? Que é uma ficha Fantástico. que não me Fantástico. ajuda a escalar, né? Os clientes não usam, né? Não gera valor, então é muita briga para definir o que vai ser feito no produto, sabe? Massa, cara. Massa. Mais bom ter essa visão. Escalar rápido ou garantir que a operação aguente? Bom, eu acho que tem um pouco de relação com a pergunta anterior, né? Eu acredito que hoje a gente está numa fase que é garantir que a operação aguente, então a gente está justamente nessa fase, né? Eu acho que a gente já veio num crescimento bem acelerado nos anos anteriores, né? E a gente agora resolveu assim, cara, não adianta, né, focar nesse crescimento, né, colocar muita gasolina lá no comercial, na venda, se a gente está sentindo aqui que o produto em vários momentos, né, fica um pouco mais lento,
trava, quando roda um relatório muito, né, muito grande, né, dificulta a operação. Então, acho que a gente está justamente nesse momento, sabe, preparando para a gente aguentar muito mais e para frente, né? Massa, massa. Essa tem um pouco a ver com o que a gente falou, né? Ouvir o mercado ou sustentar uma visão mesmo sob pressão. Exatamente. Hum. E isso aí, né, a garantia que a operação aguente é algo que é bem curioso, porque assim, o cliente não enxerga muita coisa que é feito, né, aqui dentro, né, numa empresa de software. Então, tem momentos... Ele quer clicar o botão e que o negócio rode, cara. Assim, cara, faz aí, né? Então, assim, que nem eu lembro que a gente estava com uma conversa aqui internamente com o pessoal do Dev, né, do desenvolvimento, e eles passaram para mim lá que eles tinham que fazer atualização em mais de 40 servidores, né? A gente tem uma estrutura muito grande de servidores, né? E fazer manutenção em tudo isso dá um mega trabalho. Essa parte da infraestrutura de uma empresa de software ela é muito complexa. Então, é um trabalho que ele fica nos bastidores por meses e ninguém vê isso aí, né? Então, às vezes o cliente mal percebe que existe esse trabalho por trás. Então, garantir que a operação aguente é justamente isso, sabe? É um trabalho que ele é feito nos bastidores, ninguém vê nada, só que eu estou garantindo né, esse uso, né, essa manutenção do produto a longo prazo. Legal, legal. É Cara, isso. para a gente encerrar a frase final aqui, né? Que conselho que você daria hoje para donos de agência que querem crescer sem perder o controle, margem e sanidade da operação? Legal. Eu acho que o conselho principal é olhar para a eficiência do negócio, né? Então, acho que muitos empreendedores têm, aí trazendo um pouco esse lado do produto, do software, né? Muitos empreendedores entendem que eu colocando um sistema na minha operação, a coisa está toda resolvida, né? Vou colocar aqui o operandi e a coisa vai rodar automaticamente, né? Mas ele é o principal ator nessa história, né? Ele precisa ser né, o incentivador, né, dessa gestão. Ele tem que estar na gestão. Então, ele não pode enxergar o produto como algo para ele simplesmente ter controle, né? Ele tem que enxergar essa parte né, do software como parte de um processo para ele enxergar os próximos passos que ele tem que dar para a empresa, né? E não simplesmente controlar o que está sendo feito, né? Eu acho que isso é o mínimo que se espera. A questão da margem, né? Para o cliente ter margem, focar na especialização, né? Então, quem faz tudo, quem tenta vender de tudo, acaba não entregando nada para o cliente. Então, acho que as agências, no início, elas sofrem muito isso, né? Elas fazem de tudo para o cliente, qualquer tipo de trabalho. Elas fotografam, elas fazem story, elas fazem vídeo, cuidam do tráfego pago, né? Então, a miscelânea de entregas, né? E nada realmente com muito valor, né? E ela não consegue precificar também, porque é tudo muito raso, né? Então, acho que para a agência poder ter margem, ela precisa ter um mínimo de especialização. Ela tem que ser muito boa em alguma coisa. Eu acho que isso é algo que o mercado, inclusive, está cobrando. A gente sente muito isso, né? Depois desse momento da pandemia, né? Houve uma maturidade no cliente, né? Muitos clientes trouxeram essa estrutura de agência para dentro da equipe, né? As áreas de marketing já têm um conhecimento muito maior, e aí exigem também das agências uma entrega muito mais eficiente. Então, acho que somando, né, essa parte do gestor ter, né, mais condições de estruturar a sua operação, ele ser um pouco mais especialista na entrega, e eu acho que ele também delegar também as atribuições, né, ele saber delegar para a equipe, né, eu acho que é algo bem importante, né, deixar de ser centralizador da operação. Eu vejo que é algo que é muito comum, né, e acaba não conseguindo acompanhar o crescimento da empresa, não impulsionando, né, o negócio. Então, acho que, no geral, né, minha dica aí para os novos gestores é realmente, assim, tratar como um business, né, como um negócio, né? A agência, ela é uma empresa e ela precisa de um gestor, alguém que estrutura, acompanhe, né, incentive, direcione a equipe, né, e delegue também para ele poder exercer essas funções, né, que é só ele que vai fazer, né? Então, acho Legal, que é um pouco do que eu sinto também e eu faço, né? Tento fazer muito isso. Me liberar legal. né? As ações menores para me poder realmente contribuir com a empresa toda, né?
Animal, cara. Muito bom, cara. Animal. Bom, se fosse no presencial, ia te dar aqui o livro autografado, mas vamos mandar aí para ti. Vou te entregar de Harley aí, pô. Poxa, com certeza, vem para cá. Espera um dia que não chova, né? Se um dia que não chover, vou te esperar aqui então para a gente dar uma volta de moto aí e receber de vocês. Legal. Luciano, cara, queria agradecer muito, mais uma vez, sua agenda, sua participação. Acho que contribuiu muito com a nossa audiência aqui. Para quem quiser conhecer o Luciano Loff, a gente vai deixar as redes sociais dele, LinkedIn. LinkedIn, tu é mais ativo ali no LinkedIn. LinkedIn, pode ser. Uhum. Boa, LinkedIn. Quem quiser conhecer também a Operandi, vamos deixar aí o site da empresa para você organizar seus processos, como ele trouxe aqui. Cara, de fato, um prazer ter você aí com a gente. Obrigado. Maravilha. Eu que agradeço aí a oportunidade, Lincoln e Caio, né? Muito legal trocar essa ideia com vocês aí. Fico aberto aí para novas conversas também, quando a gente quiser aí. Se vocês quiserem conversar de novo, estamos aí. Valeu demais. Tá bom? Obrigado, bem, Luciano. Esse foi mais um Dali para não Tomale. Dessa vez, o Luciano estreando com a gente a nossa versão Pocket aqui. E te espero no próximo episódio, na semana que vem. Não esquece de curtir aí no canal, se inscrever para não perder nenhum episódio. Dali, valeu! Valeu. Valeu, um abraço. Até mais.